tem uma coisa que eu abomino no mundo, se você for Wendel, você tem um desejo, você quer acabar com alguma coisa no mundo. Eu acabaria com o vitimismo no mundo. Sabe, para realmente as pessoas se tornarem protagonistas e pararem de reclamar, pararem de colocar a culpa em outras esferas, parar de esperar que Deus faça alguma coisa, que o governo faça alguma coisa, parar de culpar os pais. Quais são os 3 pontos que tu considera essenciais nesse crescimento? Jacó, eu acho que a primeira grande coisa é que eu tinha uma visão muito clara de onde eu queria chegar, né? Então eu sempre fui muito fiel a essa visão. Então eu sabia muito claramente onde é que eu queria chegar, mas eu não visualizava que eu iria chegar onde eu cheguei, porque aquele lance, a gente só vê um horizonte. Quando a gente chega naquele horizonte, a gente enxerga um outro, né? Então, assim, eu sabia que eu ia prosperar financeiramente? Eu sabia, eu tinha certeza disso, mas eu não tinha certeza que eu ia ter o dinheiro que eu tenho hoje, a projeção que eu tenho hoje. Eu sabia que eu ia avançar. Então, essa visão, primeiro. E essa visão, você tem que ter coragem para ter essa visão. Você tem que ter coragem de visualizar uma coisa muito diferente do que você tem hoje, né? Então, essa visão era um ponto muito importante. O segundo ponto é que isso é uma coisa minha, né? E essa força para poder fazer as coisas, entende? Essa força de eu tô cavando aqui, eu não tô achando o que eu quero, eu vou cavar no outro lado, eu tô exausto, eu vou dormir, vou cavar no outro lado até encontrar aquilo que eu quero, sabe? Essa pujança, essa força, essa vontade visceral de atingir aquela visão, né? E aí essa visão tinha a ver com eu mudar a minha vida, esse tipo de coisa. Então essa vontade visceral de chegar ali. E acho que o terceiro ponto, além dessa vontade, é o não me vitimizar. Tem uma coisa que eu abomino no mundo, se você for Wendel, você tem um desejo, você quer acabar com alguma coisa no mundo. Eu acabaria com o vitimismo no mundo. Sabe, para realmente as pessoas se tornarem protagonistas e pararem de reclamar, pararem de colocar a culpa em outras esferas, parar de esperar que Deus faça alguma coisa, que o governo faça alguma coisa, parar de culpar os pais, as pessoas se empoderarem de fato, né? Acho que esses foram 3 elementos muito importantes aí, né? E o que você diria que impede as pessoas de terem uma visão clara, a coragem de tomar atitude em relação a essa visão, a força que você chama, e a não vitimização? O que impede a maioria absoluta? Porque assim, a gente tem que ser honesto, no sentido de que pouquíssimas pessoas conseguem esse crescimento que você teve. Então, o que diferencia? O que impede as pessoas de terem visão, força e a não vitimização? Porque isso são coisas relativamente simples para dizer, difíceis de fazer. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi com você e eu queria que você explicasse isso, tá? Porque parece aqui que o Jacó tá aqui aprendendo comigo, mas é uma coisa muito diferente. O Jacó tem um conhecimento muito mais profundo que o meu. Eu adoro quando você fala sobre as pessoas estarem na sua essência. Quando as pessoas estão na sua essência, elas entendem quem verdadeiramente elas são, essas pessoas se tornam, um termo que eu uso, as pessoas se tornam imparáveis. As pessoas se tornam possuídas por um espírito maior, por uma coisa magnífica, e essas pessoas olham ao redor e falam, cara, eu consigo fazer, nossa, absolutamente tudo, eu sei quem eu sou, eu sei, e eu acredito que, de uma forma empírica, eu cheguei nisso, de saber quem verdadeiramente eu sou e viver mais da minha essência. Só que isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas. Eu queria que você explicasse para a gente, cara, como é que uma pessoa pode acessar essa sua essência? Por quê? Eu, na minha essência, eu sabia exatamente o que eu queria, eu agia massivamente e eu não me colocava como vítima, sabe? Então, como que a gente tem com 4.400 pessoas aqui, parabéns, já rompemos aquele marco de 4.000, vamos buscar os 6.000 agora, fica aqui, compartilha, né? Mas, Jacó, me conta, como que a pessoa faz para poder encontrar a essência dela ou viver na essência dela? Você me devolveu a bola, né? Isso é malandragem, tá? O que eu falo, Wendel? Eu quero saber, eu gostei de ouvir de você que você descobriu a essência, de viver da sua essência. E eu já venho te dizendo isso, eu converso isso com a Fabiana, porque a gente percebe isso na tua leveza. Você é uma pessoa leve, entendeu? O que acontece? Eu tenho uma defesa que é a seguinte: todos nós criamos a nossa vida
em torno da nossa noção de eu. Todos nós temos uma noção de eu. Quem sou eu? E nós temos essa noção de eu. Você tem a sua noção de eu tenho minha noção de eu. E essa noção de eu, ela não só define como nós vamos agir, como ela também define como nós percebemos a nós, o mundo e aos outros. E é essa percepção que é difícil de mudar nas pessoas. Porque as pessoas às vezes dizem, eu até ouço você dizer, por exemplo, a gente precisa eliminar as crenças limitantes, e eu concordo com isso. As crenças, não é só crença limitante. Toda crença, na minha opinião, ela é limitante. Porque se você acredita em Deus, isso te limita a não acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, isso te limita a acreditar em Deus. Então, toda crença, ela te limita. Então, a grande pergunta é a seguinte: e até onde essas crenças permitem que você vá? Porque se você... A noção de eu é aquilo que a gente acredita. Sobre mim, sobre o Wendel, sobre outras pessoas, sobre o mundo, sobre... E o engraçado é o seguinte: até mesmo a pessoa mais pobre, Wendel, vê se isso não é verdade, tem uma noção de como as pessoas agem para ficar ricas, por exemplo. Sim. Sim. Então, eu nunca fiquei rico. Eu não sei. Ontem eu falei um pouco do Valdir Binchir, e eu falei do quanto ele foi importante no processo do meu desenvolvimento, e ele também é considerado pela própria Gisele como o mentor da Gisele Binchir. E as pessoas vêm lá dizer assim: eu também queria ter uma filha que me sustentasse. Nossa! Isso é uma visão que a pessoa tem, entendeu? E essa é uma visão que é uma crença, que ela vive com isso.